Nós temos hoje que falar, abordar vampirismo com repercussões orgânicas. Kardec tinha uma certa dificuldade para aceitar o termo possessão. Ele sempre preferia subjugação. Mas, com o decorrer da sua pesquisa, pois ele foi um grande pesquisador, ele encontrou uma explicação para a questão da possessão. E ele chega a admitir no livro A Obsessão, que não é dele, mas foi feito pela União Espírita Belga, com relatos do próprio Kardec, retirados da Revista Espírita. E é um livro muito bom, porque condensa vários textos de Kardec sobre mediunidade, sobre obsessão. E ele diz assim: uma substituição, posto que parcial, de um espírito errante a um encarnado. Então, ele já admitia que, de uma certa forma, na possessão, ou nos casos mais difíceis de subjugação, o espírito errante, ele substituía parcialmente ao encarnado. Então, nós levamos em consideração a colocação de Allan Kardec, que também vem de encontro ao que nós estudamos na coleção André Luiz, porque vocês sabem, esse livro é todo baseado nessa coleção e também nos ensinamentos de Emmanuel, tanto quanto possível. Vamos acompanhar os casos de possessão com um olhar que os espíritos superiores nos emprestam. Palavras minhas no livro. Para tanto, é-nos imprescindível compreender a perversidade como loucura, a revolta como ignorância e o desespero como enfermidade. É bom a gente recordar isso, porque para os espíritos superiores, a maldade é doença. E se a gente considerar isso, facilita muito, principalmente quando a gente tem que ter paciência com as pessoas, sobretudo os obsidiados. Então, temos que compreender a perversidade como loucura, a revolta como ignorância e o desespero como enfermidade. E realmente, se nós focalizarmos o desequilíbrio das pessoas e os nossos como doenças, compreenderemos todos os esforços que temos de fazer, tanto pessoalmente, quanto em relação ao outro. Primeiro caso de vampirismo com repercussão orgânica que nós estudamos foi o caso Pedro Camilo. Ele está relatado no livro No Mundo Maior.
André Luiz de Calderaro, vocês sabem que Calderaro é um especialista em cérebro, em neurologia e psiquiatria, né? Pelo estudo do livro No Mundo Maior. Então, eles acompanharam o caso Pedro Camilo. Para tanto, foram até um hospital onde o Pedro estava guardando leito, abatido, pálido. Mantinha-se ele unido à deplorável entidade desencarnada. Qual era a situação? Fios muito tênues entrelaçavam os dois mutuamente, desde o tórax à cabeça. Pareciam visceralmente unidos um ao outro, como se fossem prisioneiros dos mesmos pensamentos, comoções, sentimentos. Calderaro explicou que são dois enfermos, um na carne, outro fora dela, de cérebros intoxicados e sintonizados um ao outro, e expõe o histórico da doença atual. Trata-se do seguinte: há 20 anos, desde a data que os dois estão observando o Pedro deitado no leito hospitalar, há 20 anos passados, aproximadamente, Pedro, o doente internado, assassinou o atual verdugo. Trabalhavam juntos numa grande cidade, entregues ao comércio de quinquilharia. O homicida desempenhava funções de empregado da vítima, desde a infância. E, atingida a maioridade, exigiu do chefe que passara a tutor o pagamento de vários anos de serviço. Negou-se o patrão terminantemente a satisfazê-lo, alegando as fadigas que vivera para assisti-lo na infância e na juventude. Então, Pedro morava com esse senhor e recebera a assistência dele desde que ele era pequeno. Trabalhava nessa loja de quinquilharia, né? De vendas, assim, de coisas que são úteis e não são também, né? Para as famílias. Daria a ele vantajosa posição no campo dos negócios, conceder-lhe-ia interesses substanciais, mas não lhe pagaria vintém relativamente ao passado. Então, esse jovem impetuoso, né, que havia sido criado e mantido nessa família, exigia dele algo mais, pela quantidade de anos que ele estava ali servindo, e ele foi duro e rígido, disse que não, que ele poderia até ajudá-lo mais tarde, mas que não pagaria um centavo por tudo aquilo que ele havia feito na juventude e na infância naquela casa. Até ali guardara a conta de um filho que lhe reclamava contínua assistência. Estalou a contenda. Palavras rudes, trocadas entre vibrações de cólera, inflamaram o cérebro do rapaz, que no auge da ira o assassinou,
dominado por selvagem fúria. Antes, porém, de fugir do local, o criminoso correu ao cofre, em que se amontoavam fartos pacotes de papel moeda. Retirou a importância vultosa que se supunha com direito, deixando intacta regular fortuna que despistaria a polícia no dia imediato. Efetivamente, na manhã imediata, ele próprio, Pedro, veio à casa comercial onde a vítima pernoitava, enquanto a pequena família fazia longa estação no campo e, fingindo preocupação ante as portas cerradas, convidou um guarda a segui-lo, a fim de violar em ambos uma das fechaduras. Em poucos momentos, espalhava-se a notícia do crime. No entanto, a justiça humana, emalhada nas habilidades do delinquente, não conseguiu esclarecer o problema na origem. O assassino foi pródigo nos cuidados de salvaguardar os interesses do morto. Mandou selar cofres e livros, providenciou arrolamentos laboriosos, requisitou amparo das autoridades legais para minucioso exame da situação. Foi verdadeiro advogado da viúva e dos 2 filhinhos do tutor falecido, os quais, mercê do seu devotamento, receberam substanciosa herança. Pranteou a ocorrência como se o desencarnado lhe fosse pai. Terminada a questão, com uma inanidade do aparelho judiciário diante do enigma, retirou-se discreto para grande centro industrial, onde aplicou os recursos econômicos em atividades lucrativas. Ele conseguiu ludibriar os homens, mas não pôde iludir a si mesmo. Camilo, a entidade desencarnada, passou a persegui-lo por onde quer que fosse. Aferrou-se-lhe a organização psíquica, à maneira de era sobre muro viscoso. Para ser livre do assédio constante, Pedro redobrou as atividades, desdobrando-se nos empreendimentos materiais. Com isso, viu sua fortuna multiplicar, mas não encontrava a paz. Casou-se com uma jovem extremamente elevada à zona superior da vida humana, a qual lhe deu 5 filhinhos encantadores. A esposa auxiliou muito, mas o obsessor nunca lhe deu certo. Aqui vale um reparo, né? Ou uma observação, melhor dizer. É muito problemático quando a casa espírita pensa compreender o processo obsessivo. Nós não sabemos quando começou, por que começou, quais as complicações e o que está por trás desse drama. Então, eu repito mais uma vez algo que eu já falei aqui. Os nossos irmãos de ideal espírita que dirigem as casas
nossos casos devem ter muita prudência na hora de analisar cada caso, sobretudo porque nós não temos essa capacidade de verificar até que ponto a obsessão está enraizada em problemas muito sérios e que nós não temos capacidade para ir ao âmago da questão. Preciso sempre, em caso de obsessão, que parece relativamente simples, mas não é. Então é preciso tomar cuidado para que a gente não faça promessas vãs e, principalmente, quem lida com obsessão tem que fazer o que Jesus recomendou: jejum e oração. O jejum diz respeito à conduta nossa, dentro, principalmente, do que conhecemos como sendo reforma íntima. Porque no jejum você procura dobrar o seu ego, as suas necessidades. Você procura dirigir a sua vida de uma forma espiritualizada. Então, nós temos que tomar cuidado diante de qualquer processo obsessivo. Então, vejam bem, aferrou-se-lhe a organização psíquica, a maneira de era sobre muro viscoso. Temos aí o que é? Uma parasitose mental. Difícil, né? Felizmente ele se casou com uma jovem muito evoluída espiritualmente falando. Nós vamos ver o peso disso, né? Teve depressões nervosas, vejam bem, as consequências da obsessão. Teve depressões nervosas, pesadelos pavorosos. O único alívio era a família. E a pretexto de assegurar-lhe conforto, embrenhou-se em atividade febril e ininterrupta. Antes dos 50 anos no corpo terrestre, Pedro revelava evidentes sinais de decrepitude, envelhecimento precoce, vivendo mentalmente na região intermediária do cérebro, no córtex motor, em caráter quase exclusivo, só sentia alguma calma, agindo e trabalhando. Deitava-se extenuado pela fadiga do corpo, levantando-se no dia seguinte, abatido e cansado, porque não conseguia livrar-se do perseguidor nas horas de sono. O que significa, nós já vimos isso algumas vezes, o que significa dizer que ele vivia na parte intermediária do cérebro? O que isso quer dizer? Nós temos três andares na casa mental. O primeiro qual é? Porão. É o cérebro primitivo ou reptiliano, né? E que teve o seu máximo desenvolvimento até os répteis. Depois não houve mudança. E o outro cérebro, ou o outro pavimento da casa, o outro piso, é o cérebro intermediário, ou cérebro motor, em que você vive aqui e agora,
come, bebe e dorme, trabalha. Então, você mecaniza a existência. E o terceiro pavimento, mais importante, que os animais geralmente não têm, tem com algumas funções, mas as funções sofisticadas e desenvolvidas só o ser humano tem. São os lobos frontais. Hein? Através dos lobos frontais é que nós oramos, que temos nossa ligação com Deus, nós mentalizamos o mundo superior, enfim. Nós estamos sabendo que através desse patamar, ou piso do cérebro, ou pavimento, não importa o nome, nós nos ligamos com a parte superior da vida, mais espiritualizada. Como ele estava na parte intermediária do cérebro, provocou o desequilíbrio da organização perispiritual, o que se refletiu na zona motora, implantando o caos orgânico. A obsessão tem ou não tem consequências orgânicas? E muito. Principalmente depois de 20 anos. Não é brincadeira. Ao exame, André Luiz percebeu a ameaça de amolecimento cerebral. Hoje já não se usa esse termo, mas diz respeito à questão neurológica relativa à ação motora do nosso cérebro que está desequilibrado e que é grave. André Luiz então propôs a Calderaro que eles fossem lá cuidar do paciente e retirar a entidade. Qual foi a resposta? Falaríamos em vão, André, porque ainda não sabemos amá-los como se fossem nossos irmãos ou nossos filhos. Para nós ambos, espíritos de raciocínio algo avançado, mas de sentimentos menos sublimes, são eles dois infortunados e nada mais. Se o conhecimento auxilia por fora, só o amor socorre por dentro. Seria bom a gente guardar essa frase, né? Então, se o conhecimento auxilia por fora, só o amor socorre por dentro. Este capítulo é muito interessante e importante para os doutrinadores, para os esclarecedores. Por quê? Porque na sessão de desobsessão, nós não vamos encontrar virgens, santas e puras e comunicando. Nós vamos ter espíritos, irmãos nossos, desequilibrados. Então, esse capítulo especial do Mundo Maior deveria ser lido, relido e relido e relido por todos aqueles que estão inscritos na tarefa de esclarecimento. Por quê? É o que ele falou. Conhecimento auxilia por fora. Mas só o sentimento ajuda por dentro. E onde tem que modificar? É por fora ou por dentro? É por dentro. Nesse momento, alguém assomou à porta de entrada. Era uma sublime mulher, a irmã Cipriana, portadora do divino amor fraternal. Sob o impacto das vibrações amorosas desse bondoso coração, poderosas
de radiações super, ultra curtas, semelhantes aos raios gama, rasgaram-se os véus de sombra do ódio e da vingança. Camilo foi retirado para as escolas do além e Pedro voltou feliz para o seio da família. E aqui estou aconselhando para que a gente leia de novo, né, o capítulo 3 da parte 12, que fala sobre os raios super ultra curtos. Quem é que emite esses raios? Os raios super ultra curtos de alta velocidade. Quem é que emite? Somente espíritos que têm uma hierarquia muito alta. São espíritos que já ultrapassaram a média da população do planeta e que estão numa situação muitíssimo mais evoluída. É um verdadeiro estudo de desobsessão a maneira como a Cipriana fala para os dois. Meramente o Pedro se debulha em lágrimas e diz que se arrepende muitíssimo e pede perdão ao Camilo. Mas o Camilo não cede. E ao contrário do que nós pensamos, se o obsessor não ceder e você tirar a força, ele mata o obsediado. Então, eu já ouvi falar de reuniões que manda, tá, bem para longe, o obsessor, 1, 2, 3, vai. Ainda bem que não vai. Porque se fosse, mataria o pobre do obsediado. Eu dou uma escondidinha. Então nós vamos tomar muito cuidado. Agora mesmo, nos dias 30 e 31 de novembro, eu vou falar em Londres só para os esclarecedores, sobre aqueles que conversam com os espíritos. E a primeira coisa que eu vou falar é exatamente essa desobsessão aqui, que ela é paradigmática. É ela quem nos dá o modelo de como o esclarecedor deve agir. Que história é essa? Ficar mandando para não sei onde? A primeira coisa que a gente aprende é que são nossos irmãos. Eles podem estar momentaneamente enganados, mas quem de nós já não esteve em situação, às vezes, muito pior? Ou então você pega um nosso irmão que adora fazer discurso para o obsediado, para o obsessor. Que discurso, meu Deus! Para quê? O que esse pobre infeliz, nosso irmão, está precisando é de amor. Ah, mas ele não quer saber, ele não modifica? Bom, é o tempo dele. Assim como nós também temos o nosso tempo. Cada um de nós chega num determinado tempo. Então, não deu certo, volta a fazer a mesma coisa. Até que um dia dá. Então, eu recomendo vivamente. Peguem lá, Poder do Amor, capítulo 4, No Mundo Maior. Vocês vão ver na íntegra toda a desobsessão que a Cipriana faz. Ele é tão renitente, o Camilo, ele é tão vingativo, que ele não cede por nenhuma lágrima do Pedro. Ela precisou levá-lo até a casa do Pedro. E lá ele ouviu o Evangelho no lar com os filhinhos dele rezando pelo pai.
E lá, aquela mulher santa e abnegada pedindo, sem saber de nada do que se passava com o marido. Ela nunca soube. Entendeu? Mas aquele culto do evangelho no lar abençoado e mais a grandeza de alma que ela possuía, seu pedido, acabou fazendo o quê? Com que a Cipriana tivesse força para finalmente desatrelar o caminho da cabeça do Pedro. Fazer a desobsessão. E ele, que era para morrer no dia seguinte, o Pedro, volta para casa no dia seguinte. Então, vejam bem, a medicina ainda está muito atrasada. Porque Kardec já falava, né, que causas diferentes dão sintomas iguais. Né? Causas diferentes dão sintomas iguais. Ele estava se referindo a quê? Quando enferma a parte orgânica, você tem uma doença com características e sintomas muito nítidos. Só que quando a enfermidade se dá fluidicamente, os sintomas são iguais. E os efeitos sobre a matéria também são iguais. A ponto de ele quase desencarnar. Depois tem um outro setor, um outro subtítulo, O Amor Vence Sempre, né? Em que eu relato o caso Margarida, né, nas mãos do Gregório, de um dos maiores livros da literatura mediúnica, Libertação. Então, aqui no próprio desenrolar de Libertação, o Gúbio conversando com o Gregório, que era um dragão. Quem não sabe o que é dragão, levanta a mão. Não sabe? Tem a mínima ideia? Então, quem sabe, fala. Ninguém. São regiões de espíritos ainda bastante endurecidos e ignorantes. São espíritos muito inteligentes, muito inteligentes, que usam a inteligência para o mal. São os grandes juízes das regiões mais inferiores que nós temos no planeta, que julgam as pessoas que fizeram mal e que as transformam em geral, transformam o perispírito em animal, na forma animalesca, porque tem uma grande quantidade de hipnose, há muita influência hipnótica deles, eles têm um poder mental muito alto, e eles são, na verdade, diretores de grupos extensos de espíritos infelizes que estão sempre praticando mal. É só isso. Então, Gregório, ele que instituiu esse Gregório aqui é o Papa que instituiu a Inquisição. Esse aqui. Então, ele disse para Gúbio, né? Tenho necessidade do alimento psíquico que só a mente de Margarida me pode proporcionar. Então, são inteligentes, mas também têm necessidade de alimento, como qualquer outro, né? E é interessante que a gente foi buscar em Plutarco a observação dele sobre os demônios, né? Então, diz Plutarco, certos demônios tirânicos exigem para o seu prazer
alguma alma ainda encarnada, incapaz de satisfazer suas paixões de qualquer outra maneira, incitam-na à sedição, à luxúria, às guerras de conquista e assim conseguem o que almejam. Complicado, né? Porque a gente pensa assim, nossa, né? Que tipo de relacionamento nós temos com os espíritos? Não pensem muito, tá bom? Não pensem, porque realmente é tudo que a gente imagina e ainda mais um pouco, né? Então, o Gregório chefiava uma condenável falange de centenas de outros espíritos desditosos. Mas eles exigem uma cegueira absoluta de quem é dirigido e absoluta fidelidade. Ai de quem, né, resolve traí-los. Né? Nós vemos no próprio Libertação que aconteceu. Né? Ele cometeu crimes hediondos da inteligência, pertence à falange dos dragões, inimigos do Evangelho, onde atua como grande sacerdote. Então é assim, quando a pessoa tem muito poder temporal, um poder terreno, quando desencarna, quer ser tratado da mesma maneira, com as mesmas reverências, sendo considerado um grande condutor, etc. Mas no mundo espiritual, o que vence é a espiritualidade e não a maldade. A missão de Gubbio foi patrocinada por Matilde, mãe do sacerdote nos templos da Toscana, que dos planos superiores acompanham há 700 anos. Vejam bem, nas últimas 5 décadas, conseguiu aproximar-se mentalmente dele, captando que o filho já experimentava algum tédio, pondo mesmo em dúvida a vitória do mal e abrigando interrogações na mente envelhecida. Então nós vemos aí que a Matilde ficou acompanhando os pensamentos do filho durante 700 anos. Somente nos últimos 50 anos é que ela começou a perceber que ele tinha alguma dúvida, que ele certamente não exteriorizava para a falange. Né? Então, essa dúvida fez com que a Matilde arregimentasse toda uma falange do bem para poder ver se resgatava o filho. Né? E é por isso que eu disse que é um dos livros mais impressionantes da história mediúnica. Né? O Gubbio, então, desce com André Luiz e eles precisaram condensar o perispírito para poder serem vistos lá embaixo. É um processo doloroso. Né? Então, o Gubbio obteve de Gregório a promessa de não interferir na ação que ele desejava desenvolver junto a Margarida. O mais inquietante foi a observação de André Luiz relativamente aos ovoides. Algumas dezenas de corpos ovoides de vários tamanhos, de cor flúmbia, assemelhando-se a grandes sementes vivas, estavam atadas ao cérebro da paciente, através de fios sutilíssimos, cuidadosamente dispostos na medula alongada. Então, entre vários obsessores, a Margarida tinha esses ovoides. Nós estudamos os ovoides. Que ideia vocês têm de ovoide? Deve ser no corpo, de forma humana, né?
Perdeu a forma humana. Então eles se apresentam como se fossem do tamanho de um cérebro um pouco maior que o cérebro, né? Então, são uma espécie de uma ameba grande, né? E que estão na espiritualidade, mas precisam de alimento para poderem continuar a existência deles, porque senão eles têm que ser como os esporos das amebas, né? Se fechar. Então, no caso da Margarida, ela deveria ter dezenas de ovoides, porque os ovoides sugam a energia vital e apressam a morte da pessoa. Eles não se locomovem sozinhos? Eles precisam de alguém? Não, eles podem até se locomover, mas eles são melhores dirigidos mesmo, tá? Dirigidos. E às vezes ficam estacionários também. Eles param, né? E a serviço do dragão, né? Nesse caso aqui, sim. Era a primeira vez que eu observava um cerco tecnicamente organizado. A gente pensa que as trevas não se organizam, é um engano terrível da nossa parte. Eles são organizados, sim, só que não são evoluídos. As formas ovoides haviam sido trazidas pelos hipnotizadores, que comandavam a operação. Na análise foi possível perceber que todos os centros metabólicos da doente estavam sendo controlados e também a pressão sanguínea. A região torácica apresentava feridas na epiderme provocadas pela inalação de substâncias escuras que não somente lhe pesavam nos pulmões, mas eclodiam em ulcerações na pele. A vampirização era incessante. As energias usuais do corpo pareciam transportadas às formas ovoides que se alimentavam dela, automaticamente, num movimento indefinível de sucção. Os hipnotizadores envolviam os nervos ópticos e dominavam as vias de equilíbrio no cerebelo. Com isso, a doente mantinha os olhos espantados, dando a perceber os fenômenos alucinatórios que lhe acometiam a mente. Ao todo eram 60 obsessores da falange de Gregório atuando no caso Margarida. Segundo informações de Saldanha, o chefe da operação, há 10 dias trabalhavam mais intensamente e, segundo cria, a solução não tardaria. A solução a que se referia era a morte da enferma. Pode-se imaginar que tenha sido para Gúbio, pai espiritual de Margarida, a visão de todo o quadro. O livro Libertação contém todo o desfecho extraordinário desse caso de possessão. É importante destacar a atuação de um modesto centro espírita, que influiu decisivamente na resolução desse intrincado processo de vampirismo, propiciando, com a sessão de desobsessão, o desligamento dos ovoides e o encaminhamento após doutrinação de um dos hipnotizadores, conduzido pelos mentores a tratamento em casa socorrista do mundo espiritual. Mas a cura de Margarida e a internação de Gregório para a futura reencarnação foram conquistas inesquecíveis, vitória retumbante do amor, sublime amor. Fato é uma epopeia. Final é impressionante. Como vemos, a possessão pode se instalar através de mecanismos diversos. No caso, Pedro Camilo, sob a atuação de um único obsessor,
instaurou-se ao longo de 20 anos, alterando o quimismo espiritual, ou a fisiologia do perispírito, e, consequentemente, o desequilíbrio orgânico, provocando, entre outros distúrbios, ameaças de amolecimento cerebral. No caso Margarida, estabeleceu-se mais efetivamente em 10 dias, com organização técnica competente e atuação de uma falange composta de 60 obsessores, entre os quais 2 hipnotizadores e dezenas de parasitas ovóides, decretando a falência orgânica quase total, em virtude do controle do sistema endócrino, da pressão sanguínea e de funções importantes da economia orgânica. A Margarida era um enigma para a medicina. Fazia tudo quanto é exame, não dava nada. Mas aquilo que Kardec colocou na Revista Espírita e na Gênesis, né? Existem sintomas comuns, né, para a origem das doenças diferentes. Uma origem orgânica, a outra é origem fluídica, mas os sintomas são iguais. E epilepsia e obsessão. Há 2 referências na obra de André Luiz sobre o assunto. Entrevista à Folha Espírita, constante do livro Lições de Sabedoria, que eu organizei, Chico diz o seguinte: a chamada disritmia cerebral, na maioria dos casos, funciona como sendo um implemento de fixação de onda do espírito comunicante. Muitas vezes também a mesma disritmia cerebral está no processo obsessivo. São questões que o futuro nos mostrará em sua amplitude, com as chaves necessárias para a solução do problema. O que Chico disse aqui é pura ciência. Ele que tinha feito 4 anos primário, né? Então, realmente, os casos de epilepsia variam muito. Alguns são por obsessão direta e outros por complexo de culpa, como nós temos aqui os exemplos, né? Que vocês podem ver, um dos exemplos está nos domínios da mediunidade. O doente desfechou um grito agudo e caiu desamparado. A velha progenitora mal teve tempo de suavizar a queda espetacular. O rapaz foi então transferido para um leito isolado público. Ele também se chama Pedro. E Pedro e o obsessor que dominava pareciam fundidos um no outro. Eram 2 inimigos em luta feroz. Então há casos, sim, de ataque epilético por influência direta do espírito, como se fosse um processo obsessivo de baixo teor. E o obsessor gritava no ouvido dele, né? Durante o tempo lá. Vingar-me-ei, vingar-me-ei. Farei justiça por minhas próprias mãos. A anamnese e consequente exame físico, André Luiz constatou que o córtex cerebral estava envolvido de escura massa fluídica. E Aulus diagnosticou: é a possessão completa ou epilepsia essencial. Então, nesse caso aqui, ele pergunta, ele explica, todas as células do córtex sofrem bombardeio de emissões magnéticas
de natureza tóxica. Os centros motores estão desorganizados. Todo o cerebelo está empastado de fluidos deletérios. As vias do equilíbrio aparecem completamente perturbadas. Pedro, temporariamente, não dispõe de controle para governar. Então, André Luiz indaga se poderíamos considerar o fato observado como sendo um transe mediúnico. E Aulus respondeu: sim, presenciamos um ataque epilético segundo a definição da medicina terrestre. Entretanto, somos constrangidos a identificá-lo como sendo um transe mediúnico de baixo teor, porquanto verificamos aqui a associação de duas mentes desequilibradas que se prendem às teias de ódio recíproco. O benfeitor relatou que Pedro e o adversário rolaram nas zonas purgatoriais em franco duelo. No momento, a situação melhorou, embora o doente continuasse com as lesões no corpo perispirítico. Os reencontros de ambos estavam mais espaçados, justificando assim a periodicidade dos ataques epiléticos. E passou a narrar os acontecimentos da outra vida que determinaram esse sofrimento. A luta vem de longe. Na derradeira metade do século findo, século XIX, Pedro era um médico que abusava da missão de curar. Uma análise mental particularizada identificava-ia em numerosas aventuras menos dignas. O perseguidor que presentemente lhe domina as energias era seu irmão consanguíneo, cuja esposa, nosso amigo doente de agora, procurou seduzir. Para isso, insinuou-se de formas diversas, além de prejudicar o irmão em todos os seus interesses econômicos e sociais, até incliná-lo à internação num hospício, onde estacionou por muitos anos, aparvalhado e inútil à espera da morte. Desencarnando e encontrando-o na posse da mulher, desvaiou-se de ódio de que passou a nutrir. Martelou-lhes então a existência e aguardou o além-túmulo, onde os três se reuniram em angustioso processo de regeneração. A companheira menos culpada foi a primeira a retornar ao mundo, onde mais tarde recebeu o médico delinquente nos braços maternais, como seu próprio filho, purificando o amor de sua alma. O irmão, atraiçoado de outro tempo, todavia, ainda não encontrou força para modificar e continua vampirizando, obstinado no ódio a que se rendeu interessadamente. Aqui mais uma vez eu quero lembrar. Obsessão não é algo simples. É extremamente complicado. Ai de quem promete alguma coisa, porque não está na dependência de qualquer um de nós mudar de destino, a não ser que a pessoa obsediada queira. Esse é o problema. E Aulus diz: penetramos forçosamente no inferno que criamos para os outros, a fim de experimentarmos, por nossa vez, o fogo com que afligimos o próximo. Ninguém ilude a justiça. As reparações podem ser transferidas no tempo, mas são sempre fatais. Ninguém pensa que vai fugir do que fez.
nem tem condições disso. O passado está constantemente reagindo sobre o presente. Não há como. Auxiliado pela prece de Celina e dos amigos espirituais, o perseguidor como que conheceu branda anestesia. Com isso, Pedro repousou em sono profundo e reparador, e o obsessor, semi-adormecido, foi encaminhado a um local de emergência. A pergunta é, seria Pedro médium? Aulus respondeu, pela passividade com que reflete o inimigo desencarnado, será justo tê-lo nessa conta. Contudo, precisamos considerar que antes de ser um médium, na acepção comum do termo, é um espírito endividado a rendimento. Ele não está em condições de desenvolver a mediunidade nessa encarnação. Ele diz, a frequência ao centro espírita irá fornecer-lhe os recursos necessários para esse reajustamento. Aparelhos mediúnicos valiosos naturalmente não se improvisam. Como todas as edificações preciosas, reclamam esforço, sacrifício, coragem, tempo. E sem amor e devotamento, não será possível a criação de grupos e instrumentos louváveis nas tarefas de intercâmbio. Então, essa história de mandar o obsessor para não sei onde, tomem cuidado, porque podem ir vocês, ou nós. O benfeitor esclareceu que, em relação à doença, depois desse esforço de melhoria, os acessos de possessão poderiam extinguir-se. Contudo, os fenômenos mais leves da epilepsia secundária continuariam emergindo por algum tempo, em virtude das recordações mais fortes da luta que vem atravessando, até que seu espírito se reajustasse integralmente. É bonita essa explicação também. Por quê? Porque passados os acessos de possessão, a pessoa que está doente, melhorando do ponto de vista da humildade, ou os ataques vão espaçando. E outra coisa, podem se transformar, por exemplo, num pequeno mal, que já é mais tolerável e suportável.